Fala galera que curte o Emergency Talks, eu quero Fritão, sou emergencista, estou aqui ao lado, né, dessa grande emergencista. E aí, pessoal, boa noite. Meu nome é Nicole Pinheiro, também médica emergencista aqui do Emergency Talks. E hoje a gente está lançando uma série de lives aqui no YouTube que a gente intitulou de Talks sobre Pressão. Por quê? A gente sabe que na emergência, primeiro, a gente precisa tomar decisões muito complexas, muito graves, muitas vezes com poucas informações. E assim, tem as decisões que nós achamos fáceis, né, Nick? Que estão ali nos guidelines, nos consensos, que são de rotina, que a gente tem até medulares, essas decisões estão medulares para a gente. E tem aquelas coisas que a gente pega no plantão, né, Nick? Como foi que saiu a ideia dessa série? Conta aí pro pessoal. Primeiro da nossa reunião de segunda, né, de brainstorm. Conta aí pro pessoal de onde saiu. Emergência é um esporte de equipe, né? E muitas vezes a gente se depara com situações em que você vai ficar em dúvida mesmo do que fazer. E nesses momentos, o seu trabalho em equipe com as outras especialidades, se ele for bem feito, beneficia todo mundo, né? O paciente, a equipe, o clima é fundamental para você conseguir um bom resultado, né? Várias cabeças pensando juntas vão ser bem melhores do que a sua cabecinha sozinho, né? Principalmente no cenário da emergência. Então, a nossa ideia foi trazer esses colegas de outras especialidades, pessoas que a gente admira, com quem a gente ou trabalha junto, ou que a gente conhece o trabalho, para colocar essas situações em foco, aquelas situações onde o protocolo acaba, o fluxograma não dá mais opção, e nessas situações é que o trabalho em equipe com as outras especialidades vai fazer muita diferença. Então, é o que a gente vai tentar trazer aqui para vocês hoje, né? Com alguns casos, com algumas situações meio casca grossa, meio cabeludas, para a gente tentar resolver aqui junto com o nosso convidado. E antes de apresentar nosso convidado, uma noite muito especial para a gente hoje, quer dizer que você pode deixar sua pergunta aí no chat do YouTube, a gente vai repassar nossa pergunta aqui, dizer que a gente, apesar de não ter limite de tempo, a gente promete economizar muito tempo de vocês, né? Então vamos trazer hoje dois cenários, vamos falar um pouquinho sobre essa parte da emergência que, assim, a gente convive muito aqui no Ceará, pela natureza do nosso programa de residência, emergência cardiológica, né? Tem um hospital muito forte em emergência cardiológica, mas que principalmente a gente tem assim, a sorte de trabalhar, vamos dizer assim, numa ilha em que tem hemodinâmica disponível 24 horas, e a gente sabe que aí a gente tem certeza que tem gente de todo o Brasil vendo a gente, que às vezes você está num hospital que é você e você, que às vezes tem um cardiologista de sobreaviso, às vezes à distância, né, de telemedicina. Então, às vezes o cara só passa uma vez por dia de manhã e é você e você para resolver. E a gente sabe que essas decisões, principalmente para quem trabalha em hospital terciário, elas vão existir, você vai ser exposto a essas tomadas de decisão. E não vou mentir, essas situações que a gente vai trazer são situações que a gente fica em dúvida, né, Nick? Que a gente às vezes está no plantão junto, um pede a opinião do outro e para tomar a decisão, né? Então vamos lá apresentar nosso convidado. Nicole, apresente nosso convidado aí. Depois vou falar mais um pouquinho. Hoje é um dia histórico para a gente aqui, para mim, especialmente. Falei até no meu Instagram isso mais cedo. Porque esse cara que a gente trouxe hoje aqui foi um cara que me ensinou muita coisa, pegou na minha mão e me ensinou muita coisa. É um cara que eu costumo dizer que ele conhecia o paciente cardiológico, principalmente o paciente coronariopata, pelo cheiro. Daqui a pouco eu vou contar umas histórias aqui, ele não está sabendo, é surpresa. Vou contar umas histórias aqui dele, mas assim, é um cara que tem... Eu costumo dizer que existe o sexto sentido de quem trabalha com doente grave, que muita gente chama de feeling, muita gente chama de premonição, muita gente chama de intuição, mas às vezes você foi tão exposto a essas tomadas de decisão que às vezes você consegue até prever qual será o desfecho daquele paciente, como ele se apresenta. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais. Quem é esse cara, Nick? Então, a gente tem a honra de receber aqui, no nosso primeiro episódio, o Dr. Ricardo Lessa, certo? Ele fez a graduação em Medicina na Universidade Federal do Ceará, né, aqui em Fortaleza,
residência em clínica médica no Hospital Geral de Fortaleza e cardiologia no Hospital do Coração de Messejana. Foi, por muitos anos, preceptor lá na sala de parada do Hospital de Messejana, né? Por isso que eu disse que ele faz parte da trajetória de boa parte das pessoas que trabalham com emergências cardiológicas no Ceará. E depois ele se mudou para os Estados Unidos, fez novamente residência em medicina interna lá na Western Michigan University e depois fez o fellowship em cardiologia lá no Cook County Hospital. E agora voltou aqui para o Brasil e está com a gente abrilhantando esse nosso primeiro episódio. Seja bem-vindo, Dr. Ricardo Lessa. Obrigado. Iniciar dizendo assim que é uma honra estar aqui com o Calil, com a Nicole, né? Como o Calil falou, a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, né? Eu vi a residência de emergência nascer, né? E tive o privilégio de trabalhar com pessoas excepcionais, que são esses dois craques aqui, mestres da emergência, né? E com tantos outros profissionais lá na emergência. Fico muito honrado de estar aqui. Obrigado pelas palavras, Nicole. Obrigado pelas palavras, eu me calei. Eu vou tentar, mas realmente é um prazer, né? E só o que o Carlos estava falando, realmente assim, trabalhar na emergência é espinhoso, né? Bem complicado, você tem que tomar decisões rápidas. E esse feeling, essa intuição, eu concordo, mas eu chamaria para mim é Deus, né? Assim, já várias situações eu passei de que eu olhava para o doente, eu disse, meu Deus, o que é que eu faço agora? E aí eu fechava o olho e vinha a resposta, eu fazia a medicação e respondia e as coisas iam andando, né? Então, eu acho que tem gente que acredita, mas quem não acredita deve acreditar que existe uma coisa maior do que a gente, né? E esse é o pensamento que eu tenho. Então, mais uma vez, obrigado e vamos embora. Tomara que não me impressione que tem que... Não veio aquele livro que você estava na viagem. Se cai a transmissão, foi eu que dei um chute aqui no computador. Ricardo, macho, uma coisa que eu nunca entendi. Eu vi isso como residente, a primeira vez que eu vi isso acontecendo, estava lá na sala de parada do Hospital do Coração Messejana, aí tu sentado ali, um monte de residente, um monte de interno. Aí tu sentado ali, entrava um paciente com SAMU, aí tu olhava assim e dizia assim, infarto de parede anterior, delta T de 6 horas. E era mesmo em cima, como aqui no Ceará. Era mesmo em cima. Mas por quê? Como que a doença coronariana, assim, coronariana aguda se comporta? Que a gente, às vezes, por olhar como a gente costuma dizer aqui, o shape score do paciente, o shape do paciente, a gente sabe se foi uma artéria mais longa, uma artéria, uma parede. O que é que tu sentia com isso? Tu falava, não errava nunca. Não, assim, eu costumo dizer assim, que o médico, ele tem que ser um excelente detetive, né? Ele tem que ser muito observador. Então, assim, uma das características fundamentais para um médico, principalmente que trabalha na emergência, ele tem que ser observador, né? Ele tem que observar o que está acontecendo. E a observação vai desde o cabelo do paciente até os pés do doente, entendeu? Então, assim, quando o doente entra na emergência, né? Pelo menos assim, ou entra na emergência, ou entra no meu consultório para eu avaliar clinicamente, ou eu estou entrando na enfermaria, assim, é como se fosse um brainstorm mesmo que eu faço, né? Quando o doente vai entrando, então eu já olho ele da cabeça aos pés e tudo que ele me mostra, né? Eu tento objetivar todos os sinais subjetivos que o paciente tem, né? Então, se o paciente está acordado, é uma dica que ele te dá, a face que ele está fazendo é outra dica, a posição que ele está na cama é outra dica, né? Tem aquele paciente que diz, o paciente está de alta, né? Alta, uma cruz, 2 cruzes, 3 cruzes, né? 4 cruzes e óculos escuros, né? Então, tudo isso vai te dando subsídios para tu, quando tu for falar com o doente, eu assim, geralmente quando eu estava na emergência, quando eu ia falar com o doente, eu já tinha mais ou menos 70%, 80% sabendo o que é que eu ia fazer, ou o que é que aquele doente tinha, né? E aí são várias coisas, você vai observar a face do doente, você vai observar o padrão respiratório, você vai observar a frequência cardíaca dele, que às vezes você olha para o pescoço, você consegue ver, você olha a pele, vê a cor da pele, vê como é que o paciente entrou, se ele entrou na maca totalmente deitado, se ele entrou na maca um pouquinho levantada, se ele entrou sentado, entendeu? Então, tudo isso faz com que você realmente consiga, com uma certa precisão, dar os diagnósticos, né? E Messejana também ajudava, né? Que a gente sabia, vem na ambulância, vem de SAMU, então já é um pouco, vamos dizer assim, uma triagem que era feita, né?
Mas realmente, assim, eu diria que é mais observação, né? Você observa, o pessoal às vezes, mas como é que tu sabe? É porque o doente mostra para você o que ele tem, entendeu? Se você observar, né? Às vezes, olha para o cabelo, aí você vê um pouquinho de vômito aqui no cabelo, esse cara já vomitou. Então, se ele vomitou, teve sinal autonômico, então esse delta T já está um pouquinho mais passado, tudo. Então, tudo isso são dicas, né? Que o paciente mostra para você e que você tem que usar ao seu favor, né? Porque na emergência, às vezes, é como se fosse a medicina pediátrica, né? Não tem história, às vezes, né? O paciente desacordado, muita dor, então você não tem como sentar com o cara, perguntar sobre o barbeiro, sobre o boi de açude, né? Então, eu digo que a observação é fundamental, né? Isso aí. Acho que eu tive a oportunidade de aprender muito contigo sobre isso aí, cara. Teu residente, assim como outros colegas que já estão no chat aí. Um abraço pro pessoal de Messejana aí, tanta galera dos colegas médicos, a enfermagem que está aí vendo. E eu tive a oportunidade de aprender muito sobre a observação. E eu acho que, assim, vem muito da expertise também. Sem entregar a tua idade, certo? Ficou durante quanto tempo na parada de Messejana? Na parada eu fiquei muito tempo, né? Que assim... 10 anos? Mais. Eu acho mais de 10, né? Durante a residência de clínica a gente já roda na parada, né? Depois tem a residência de carro, e depois eu fiquei lá um tempo. Então, para quem não sabe, o Ricardo foi staff do Mário. O doutor Mário, o Ricardo foi staff dele. Então vamos botar uns 15 anos? Eu acho mais ou menos isso. 15 anos eu fiz uma conta rápida aqui, que eu sei que você estava lá de segunda a sexta, chegava de manhã, prescrevia, no postão, de tarde de plantão. Opa, acho que eu mexi aqui. De tarde de plantão, pronto, voltou. Aí eu botei aqui, Ricardo, uma conta rápida, que no plantão, em média, vamos botar no dia que chegou pouco doente. Vamos dizer que chegaram 6 infartos no plantão. Pouco, para a realidade do hospital de Messejana. E a galera que é de fora daqui, eu não estou mentindo. Fiz uma conta rápida aqui, em 6 anos, ou em 15 anos, você viu em média 21 mil pacientes com infarto. É muito doente, né, cara? Não sei se você já tinha feito essa conta por alto, assim, mas assim, você acaba... Eu tô falando assim, coronária aguda, que eu acho que é a principal emergência cardiológica, como a gente vai falar de emergência cardiológica, não vai focar tanto nisso, na síndrome coronária aguda por si só, mas, pô, depois de ver 20 mil doentes, você saiu daqui do Ceará e foi para os Estados Unidos, né? Começou sua carreira de novo, fez residência de clínica, fez residência de cardio. Mesmo depois de ter feito 20 mil doentes, algum doente te surpreende? Calil, todo doente surpreende, né? Eu acho assim, todo doente é diferente, né? Lógico que assim, você tem padrões, né? Os padrões eles se repetem, mas assim, toda a vida, por exemplo, mesmo quando eu voltei, porque nos Estados Unidos é um pouco diferente a dinâmica, né? A gente, como especialista, a gente vai na emergência para dar uma consulta, né? Então, os colegas da emergência vêm, já fazem uma triagem, e a gente vai dar uma consulta, né? Então, a gente faz a chamada para o infarto com supra, por exemplo, né? Então, quem ativa a hemodinâmica é a gente, né? Então, eu me peguei algumas vezes, assim, com dúvida mesmo, pegar o eletro, olhar, porque aí é outra diferença, lá não tem, pelo menos no hospital que eu estava, e a maioria dos hospitais, não tem hemodinâmica 24 horas de plantão. Né? Que é a realidade da infinita maioria do Brasil também. Isso. Eles não têm hemodinâmica 24 horas de primária. Então, aqui em Messejana é privilegiado porque o cara da hemodinamicista está lá, então o seu limite para chamar meio que diminui, né? Então você sente menos pressão. Mas lá, quando eu ativava que a gente chama o STEMI, né, que é um infarto com supra, era um BIP, né, que todo o hospital, a UTI recebia esse BIP, anestesia, o hemodinamicista de plantão, a equipe de enfermagem de plantão da hemodinâmica. Então, eram umas 40 pessoas que eram ativadas, que estão em casa, né, às vezes 30 minutos, 40 minutos do hospital, que tem que se deslocar para o hospital. Então, a responsabilidade é muito grande, entendeu? Então, mesmo vendo todos esses doentes, às vezes você fica... vou ativar esse aqui, entendeu? Eu tenho que chamar essa galera toda. E assim, eu acho que faz parte, né? A partir do momento que você está dentro da emergência, que você se sente autossuficiente, diz assim, não, eu estou bem aqui, eu estou tranquilo, aí é o momento que o perigo acontece, é o momento que você comete os erros, né? Então, a gente trabalha com vida humana, então não pode brincar, entendeu? Então, tem que estar o nível de alerta sempre muito alto, entendeu? Não pode
diminuir as coisas, não, essa aqui é a besteira, sei o que é. Não. Todo doente você tem que ter um nível de atenção alto, né, e tem que usar toda a sua, vamos dizer, experiência, né, para todo doente que entra. Então, resumindo, sim, surpreende, né? Sempre os doentes surpreendem a gente. É lógico que, assim, não é diferente, né? A gente teve lá também, por exemplo, parada, né? Quando você tem uma parada, é uma equipe que vai, né? Não é a própria UTI que lida com a parada, tem uma equipe de parada. Então, é uma algazarra, tem mais de 50 pessoas que vão para fazer uma parada, né? A gente, como tem experiência, a gente fica tranquilo, né? Não tem aquela gritaria que às vezes a gente vê, né? Não tem aquele nervosismo de não saber o que está fazendo. Não, você sabe o que está fazendo, mas tem que estar sempre alerta e sempre, como é que se diz? Com a mente ligada, né? É até uma coisa que a gente comenta muito, assim, nos bastidores, a gente que trabalha com emergência há muito tempo com paciente grave, às vezes vê o pessoal fazendo propaganda de curso, assim, tipo, um curso de fim de semana, e a promessa é, eu vou tirar o seu medo de atender paciente grave. Não, gente, pelo amor de Deus. De curso assim, viu, Legal? Não, isso não pode acontecer, né? O medo, né, o receio, justamente você não... O desconforto precisa estar lá para você estar sempre sendo estimulado a dar o seu melhor. Na hora que você acha que está tudo bem, não, isso aqui eu estou dominando. É nessa hora que você vai deixar passar alguma coisa. Né? Mas o papo tá muito leve. Bora começar a botar pressão nele? Vamos. Vamos lá? Ricardinho. Vamos lá, Ricardinho. Primeiro caso. Tá bebendo uma aguinha. Pode beber, tem mais. Pô, trouxe aqui 2 garrafas para você aqui, ó. 2 garrafas, tem que tirar. Javan. Vou tirar o rótulo aqui, porque não estão pagando nada pra gente. Mas se quiser pagar, tá, né? Tranquilo. Estamos abertos a merchandising aí. Não temos problema nenhum com isso. Ricardo, antes de começar o cenário, tem uma galera mandando abraço pra ti aí. Ricardo Rocha, Ricardinho Lessa, monstro da cardiologia. Um abraço, Ricardo. Um abraço. Aqui. Tem alguém mentindo aqui, te chamando de lindo. Né? Aí deve ser minha mulher. Certeza. Minha mãe, minhas irmãs. E tem o Dr. João Bechimisso, mandando um abraço pra você aqui, aprendi muito com você. Então vamos lá, vamos embora. Cenário que você tá no hospital terciário, certo? Um hospital terciário que atende casos gerais, certo? Diferente daqui do Ceará, que tipo assim, um hospital atende cada coisa, né, vamos dizer assim. Um hospital de nível terciário. Então, vamos lá. Nicole, solta a vinheta pro Ricardinho. Então... excelente. Agora eu perdi a vinheta aqui. Achei. Doutor Ricardo, você está na emergência e chega um paciente masculino, 56 anos, com uma história recente de... ABCDE, né? ABCDE? Passar só o que vem a notinha da triagem. A notinha da triagem trouxe lá para você. A gente imagina o avatar. 56 anos, uma cadeirinha de roda. Enfermeiro da classificação de risco trouxe lá, esse médico da triagem já vem contando essa história para você. Estou lá para você atender. Ele procurou o departamento de emergência hoje depois de um quadro de síncope, certo? Ele teve um desmaio em casa, acordou, recobrou a consciência, mas ficou com sudorese fria, tá diaforético, e aí trouxeram ele para ser avaliado na sala de emergência, porque teve algumas alterações nos sinais vitais, e são esses aí da tela, certo? Frequência cardíaca 110, PA 80/60, saturando bem, 98% em ambiente, discretamente taquipneico com uma frequência respiratória de 24, DX de 120. E aí chegou para você atender, pode começar aí o atendimento, o que é que você quer saber desse paciente? Tá joia. Olha, quando a gente chega na emergência, eu digo... tem o exame digital, né? O exame digital, se você pegar na mão do doente, né, você consegue ver neurológico, cardiovascular, pulmonar e hematológico só pegando a mão do doente, né? Então, neurológico, pega a polpa digital dele, aperta com a canetinha, vê se ele tem localização, né, vê se ele responde, né? Cardiovascular, você pega aqui o pulso, vê o enchimento capilar, você tem uma noção de como é que está ele também. Hematológico, você vê se não tem anemia, se não está pálido, né? Você pode ser com perfusão também, mas pode te dar uma dica. Respiratório, coloca um oxímetrozinho de pulso, a gente já tem aí.
E aí a gente vê uma boa onda de pulso, isso aí também é importante, que às vezes você vê a onda de pulso irregular, mal feita, parece 100, é 100. Não, a onda de pulso ela tem que estar como está aqui no monitor, né? Bem bonitinha, batendo com a frequência cardíaca que a gente vê no eletrocardiograma. Então, essa onda de pulso com o eletrocardiograma que a gente tem está batendo, então eu confio. Saturando 95, ele está sem oxigênio. E o exame digital, então você já tem algumas, né, dicas do que é que está acontecendo. Né? Ele está no seu exame digital. O exame digital. Ele está um pouco diaforético. Aí, falando de síncope, né? Quando a gente vê... Só para eu lhe passar logo o exame digital. Ele tem uma palidez cutânea mucosa, o tempo de enchimento capilar está um pouco alargado, certo? Está um pouco diaforético. E com as extremidades um pouco frias, aperfundidas. Então, assim, voltando um pouquinho para a história, né? Quando o paciente chega com síncope, né, principalmente na emergência, a primeira coisa que vem na cabeça do médico é, poxa, primeira pergunta, isso foi realmente uma síncope, né? Então, isso tem que ser bem definido. Síncope, por definição, você tem uma perda de consciência transitória e você recupera logo em seguida, né? Apesar de que alguns médicos acharem que síncope é mais neurológico, né? Pensar, um AVC, um AIT, ou coisa do tipo, na verdade, a maioria das síncopes são cardiológicas, né? E entre as causas mais comuns são as arritmias, tá certo? Mas uma coisa que eu costumo dizer é que o seguinte, uma síncope cardiológica pura, por arritmia, ela não persiste. Então, uma coisa que já está clara nesse doente é que ele chegou, ele teve essa síncope, né? Mas ele continua instável. Então, não foi um evento que aconteceu e ele voltou ao normal. Não, aconteceu alguma coisa com ele que a gente não sabe direito o que aconteceu e essa coisa continua, porque ele está visivelmente taquicárdico, né? A pressão está diminuída, então está mostrando para a gente que tem alguma coisa acontecendo e que provavelmente isso não foi uma síncope, né? Deve ter acontecido alguma coisa com esse cidadão e aí a gente vai ter que investigar. Ok? E aí, o que é que você quer saber de sintoma, de exame, história prévia? Seguindo, a gente, na medicina, independe de onde você esteja. Se você está na enfermaria, se você está no consultório, os passos são sempre os mesmos, né? Queixa principalmente, por que você veio para o hospital? Ele falou. Aí, rapaz, doutor, eu estava sentindo uma dor aqui na boca do estômago, certo? Na boca do estômago. Acho que começou quando depois que eu recebi alta, eu tive um infarto, né? Eu recebi alta, estava tomando esses remédios aí que o doutor passou, aí comecei já a me sentir meio mal, e quando foi 2 dias atrás, eu comecei a fazer cocô com a fezes bem preta. Essa história que ele diz. Tranquilo. E hoje, o que foi que aconteceu hoje? Aí, macho, eu fui no banheiro, doutor, aí as fezes preta, quando eu fui levantar do vaso, aí de repente ficou tudo escuro. Aí me acordei com meu filho me levantando do chão, tá no chão do banheiro. Ok. Quais remédios você está tomando? Tava tomando um branquinho, outro laranja, não, obrigado. Tava tomando Vasdar. Eu tava tomando, saí com essa receita aqui, doutor. Ele trouxe o relatório de álcool dele, né? A receita. Aí ele tava tomando AS Clopidogrel, e tava tomando estatina, captopril, 12,5 e um caviar-de-lol, 2,5. Ok. Então, assim, com essas informações que ele prestou, né? Então, como eu falo para você, assim, para não se perder, né, sempre vá na sequência. Queixa principal, história clínica, história patológica pregressa, história familiar, alergias, medicações, né? Tudo, porque isso aí vai te ajudar a dar o diagnóstico. Vou perder tempo com isso. Não, isso na verdade você perde 10, 15 segundos, mas ajuda, né? Então, nesse caso, a gente está bem claro que é um paciente que ele é cardiopata, né? Provavelmente coronariopata, porque ele usa AS, usa clopidogrel. Ele disse que ele botou no relatório de ela, tem que dizer que ele botou um stent na DA. Então, uma semana atrás. Então, é um doente coronariopata, né? Isso. Uma vez que você colocou o stent... E o stent foi por infarto. Uma vez que você colocou um stent, ou uma vez que você teve um infarto, você vai ser sempre um coronariopata, porque as medicações que a gente faz, elas não curam, né? Então, você sempre vai ser um doente, vai ser controlado, como pressão alta, como diabetes. Então, a gente sabe que é um paciente coronariopata, né? Que veio com essa dor no estômago,
e que está com sinais de que provavelmente está com algum tipo de sangramento, provavelmente sangramento do trato gastrointestinal, né? Porque teve fezes escuras, né? Que a gente chama na medicina de melena, né? E mal-estar. Então, juntando isso tudo, né? A gente aí tem duas grandes caminhos que a gente pode seguir nesse paciente, tá certo? Que na verdade não são excludentes, né? Ou, na verdade, é e, né? Você vai os dois meio que ao mesmo tempo, tá certo? Minha primeira preocupação, obviamente, é que esse cara esteja tendo alguma isquemia, né? E, na verdade, essa dor que ele está sentindo, esse mal-estar, seja um evento isquêmico novo, tá certo? E a segunda coisa é que esse cara esteja tendo algum tipo de sangramento também, e as coisas podem vir concomitantes. Ele pode estar tendo sangramento, que está diminuindo a hemoglobina e que está fazendo com que ele tenha isquemia, né? Ou está tendo sangramento e isquemia ao mesmo tempo, como eventos separados. A maioria das vezes eles são juntos, né? Mas nesse momento para esse doente, as coisas ficam mais claras, né? Que é um doente coronariopata, chegou com a hemorragia digestiva, provavelmente, né? E provavelmente uma síndrome isquêmica associada. Né? O que você pediria de exame para ele? Imediato para esperar? Eletrocardiograma imediatamente. Então, o eletrocardiograma dele tem uma taquicardia sinusal. Ok. Sem alterações isquêmicas. Nenhuma alteração isquêmica? Sem alterações isquêmicas. Raio-X? Raio-X normal. Ok. Exame de sangue, hemograma? Hemograma, você tem um HB de 6,5. A única coisa que chama atenção, função renal normal, TAP-TTPA normal, fibrinogênio dentro dos valores normais, e a troponina também não tem alteração que chame a atenção. Ok. Plaquetas normais também? Plaquetas normais também. Ok. Então, com eletro normal, né, e a troponina normal, a gente meio que exclui isquemia aguda para esse rapaz, né? Provavelmente a dor que ele esteja tendo pode ser uma úlcera, alguma coisa desse tipo, ou pode estar tendo isquemia transitória sem elevação de troponina, que a gente chama de instável. Né? Quando ele chegou com dor ainda no estômago ou não? Não. Ele estava com a sensação de mal-estar. Ok. Então, ela estava a sensação de mal-estar. Então, para esse doente agora a gente tem um diagnóstico mais claro. Né? O paciente realmente está com hemorragia digestiva, a hemoglobina de 6 está mostrando isso, tá certo? É uma hemorragia digestiva que tem alguns dias, que ele já tem melena, né? E essa queda de hemoglobina, se considerar que a hemoglobina dele fosse normal, 12, 13, caindo de alta, ele disse que o último exame dele da internação era a hemoglobina de 11. 11 para 6 é uma queda significativa, né? Se fosse uma hemorragia aguda, provavelmente ele não estaria acordado com esses sinais vitais. Eu esperaria que ele tivesse pior, né? Então, o fundamental para esse doente nesse momento, e quanto tempo faz que ele colocou o stent? Uma semana. Uma semana, tá certo. Então, o fundamental nesse momento é ressuscitação hemodinâmica. Certo, correto. Hidratação do doente, né? O soro fisiológico, o ringer, e ressuscitar esse rapaz, né? Fazer produtos sanguíneos, né? Aí o seu limite depende da literatura, tem alguns dizem 8, alguns dizem 10, alguns dizem 9, alguma coisa desse termo, né? Você tem que levar em consideração algumas coisas, por exemplo, esse cara tem disfunção cardíaca, aí o point of care ultrasound, né, que vocês fazem, você já dá uma olhada na esquerda boa. Pronto, então você fica já mais tranquilo para fazer mais sangue, para ressuscitar esse cara melhor, né? Mas primeiro passo para esse cara, ressuscitação e chamar a galera da gastro. Beleza, antes de chamar a galera da gastro, tem uma coisa importante que eu tenho dúvida. AS clopidogrel. Pronto, boa pergunta. Suspende? Deixa. O AS clopidogrel, nesse caso a gente tem a gente não tem uma trombose de stent, né? Esse cara veio com a princípio o stent dele tá patente, né? Que ele não tem isquemia no eletro, não tem troponina elevada, e o AS, e vinha usando o AS clopidogrel, tá certo? Então, como ele vinha usando o AS clopidogrel, não tem problema você suspender esses remédios por pelo menos 24 horas, tá certo? Nesse caso desse doente, né? Se o doente chega com supra, ou seja, ou com isquemia aguda, com infradifuso, né, com troponina positiva, a situação complica. Mas nesse doente que não tem sinais clínicos e de exame que ele está tendo isquemia aguda, você pode suspender o AS, pode suspender o clopidogrel, ressuscita esse cara primeiro, vê a parte gastrointestinal primeiro, tá certo? E depois você vai lidar com o stent, porque o que vai matar ele agudamente
é hemorragia digestiva. A parte cardíaca, por enquanto, está normal. Isso aí é uma briga, tá certo? Porque você vai ligar pro gastro, o cara vai dizer, não, ele tem um stent, não vou fazer endoscopia não, porque ele tem stent. Né? E esse cara vai morrer na endoscopia. Né? Mas a posição da cardio é, olha, ressuscita o cara, deixa o cara estável, assim que ele estiver estável, faz a avaliação da gastro, né? E depois a gente vê o stent. Certo? Você falou de alterações químicas agudas, né? Vamos supor que o cara traz um elemento do relatório de alta, que tem a leotensia invertida, né? Na parede anterior, então o stent DA. E nessa taquicardia sinusal, na parede anterior ele tem uma T normal. Normalizou a T, precisa de normalização. Nesse caso, vamos dizer que ele tinha ali uma epigastralgia, um mal-estar bem inespecífico. E tem melena. Nesse caso, suspende, ainda assim suspende, deixa, como é que tu faria? Aí, Calil, como eu falei, né? Você tem que... uma T que era invertida e que normaliza é um sinal de isquemia menor, entendeu? Se esse doente está sem dor, se eu faço um point of care ultrassound, não tem alteração segmentada, tá certo? Eu continuaria tranquilo em suspender o OS clopidogrel, tá certo? Mas tem outras coisas que você tem que colocar no jogo também. Por exemplo, qual foi o vaso que ele colocou o stent? Era uma DA proximal? Era um tronco? Né? Qual era o tamanho dessa DA? Era uma DA normal? Era uma DA pequena? Uma DA longa? Foi um stent longo? Foi um stent curto? Entendeu? Então, tudo isso vai influir no teu próximo passo. Mas, em via de regra, né, para esse doente aí que chegou e que ele não está te demonstrando isquemia aguda, né, você tem que... O que vai matar esse cara é um sangramento intestinal. Ah, se ele infartar, ele vai morrer. Vai, se ele infartar, mas ele está sangrando. Então, controla o sangramento e vamos trabalhar com a parte isquêmica, caso aconteça, né? É igual um amigo meu que está nos Estados Unidos agora também, o Neyberg, que ele dizia assim... Capaz dele tá na live, viu? Depois... Tá comentando, dá uma mão aí. Um abraço Neyberg. Meu parceiro. Ele dizia assim, rapaz, vamos resolver o problema agora. Qual o problema agora? Depois a gente pensa nas outras coisas, entendeu? Então, o problema agora é esse. Isso gera um mal-estar, é lógico, mas a emergência fica, tem um stent, né? O gasto fica... Mas a conduta é essa. Suspende 24 horas, ressuscita esse cara, monitorizado, né? Com dor, com tudo, eletro, né? Troponina seriada, se for o caso, ecozinho seriado, ver o que é que está acontecendo, eletro seriado, né? Mas deixa suspenso, né? Porque, novamente, o que vai matar esse cara é o sangramento agudo. Essa é uma habilidade que, para mim, é a habilidade mais importante da emergência, de quem tem treinamento efetivamente em emergência, é determinar as prioridades. Porque nem sempre vai ser evidente. Justamente essa discussão que você está fazendo. Mas se eu tirar aí o stent trombosar, e você tem que ir escalonando, né, do que está fazendo agora. E é muito difícil, às vezes, principalmente quem não vive a emergência, ter essa visão. Do que é mais importante para esse paciente agora, do que vai influenciar mais o destino dele nesse momento. As outras coisas eu cuido depois. Você vê muitas vezes o pessoal invertendo, né? Às vezes colocando coisas, assim, um risco potencial na frente de um dano que já está acontecendo. E aí acaba que o paciente se prejudica com isso. Então é uma das coisas que eu acho assim, fundamentais, né? Super importantes para a gente entender e que, às vezes, quem não é experiente pisa muito nessa casca de banana. Né? Quer dizer que os residentes passam 3 anos na emergência para aprender 2 coisas. Eleger prioridades e tomar decisão. São as habilidades mais importantes. Beleza, foi para endoscopia, eu queria que deu... Eu tenho gostado, só para complementar, claro. Isso que eu estou falando, tá certo? Assim, se você for dar uma olhada, procurar na literatura, isso não tem. Não tem. Né? Essa série é para isso, cara. Essa conduta de expert até mesmo, porque assim, eu digo que a cardiologia é a especialidade clínica mais cirúrgica que existe, né? Porque tudo você tem um guidelinezinho, tal, segue esse passo. E na cardiologia tem estudo para tudo, né? Tu sabe por que não pode... como é que eles descobriram que cocaína causava infarto? Não, mano. Eles fizeram um estudo. Foi não. Foi. Como é que passou no comitê de ética? Pois é. 1982, se não me engano.
Isso eu aprendi lá, né? Sim. Tinha um dos preceptores da gente, ele mostrou o estudo, levou o estudo da gente, fizeram 12 casos, 6 casos, pegaram cocaína, aí como é que eles fizeram, não sei, mas injetaram cocaína e viram que realmente tinha alterações químicas. Então, na cardiologia mesmo, para quase tudo você vai ter um estudo, mas tem algumas coisas que você vai pegar um cara que colocou estente com semana, vai tirar o AS, clopidogrel e vai deixar para ver se ele... e vai fazer o cara sangrar e ver se tira... Não tem, né? Então, assim, fez a endoscopia, certo? Foi feita a ressuscitação hemodinâmica, transfundiu, estabilizou e na endoscopia deu uma úlcera duodenal Forrest 1B, ou seja, tinha sangramento ativo em babação, uma úlcera ativa, saquita A1, foi feito um clipe hemostático na úlcera e adrenalina, e aí o paciente foi para a recuperação depois disso. E aí a próxima pergunta é, quanto tempo eu vou deixar ele sem esse AS, sem esse clopidogrel, até retornar assim? Eu pergunto pro gasto de novo. Não, a resposta é o seguinte, a resposta é simples, mas a conduta é complexa. A resposta é o seguinte, você tem 2 riscos aí, risco de trombose do estente e risco de sangramento, tá certo? Aí você vai balançar. Você tem 4 situações. Baixo risco de sangramento, baixo risco de trombose de estente. Baixo risco de sangramento, alto risco de trombose de estente. Alto risco de sangramento, baixo risco de estente e alto risco de sangramento e alto risco de trombose de estente. Aí você vai brincar com essas 4 situações, entendeu? E aí vai aquilo que a gente conversou. Pela classificação Saquita 1, é alto risco de ressangramento? Forrest 1B, 50% dos pacientes, em média, ressangram. Então, assim, é considerado um alto risco de sangramento. Então, alto risco de sangramento. Né? Sendo alto risco de sangramento, aí você vai avaliar o risco cardiológico, risco de trombose de estente. Como é um estente muito recente, né? Tem uma semana, eu diria que é alto risco também. Mas aí, novamente, você vai ter que ver qual é o vaso. Era DA proximal. Se proximal distal, qual era o tamanho da DA? Às vezes a DA, mas é uma DA que já teve infarto antes, mas nesse caso, como ele tinha fração de ejeção boa, ou ele tinha boas colaterais, ou realmente ficou bom, né? Mas aí, novamente, aí, nesse caso, pega prontuário, dá uma ligadinha pro colega hemodinamicista e conversa com ele. Rapaz, você colocou um estente nesse rapaz aqui, dá uma olhada no filme dele, né? Isso é importante, né? A gente, quando em Messejana, por exemplo, assim, a gente não tinha tanto vamos dizer, esse hábito, né, de ligar para o hemodinamicista que fez o procedimento para perguntar detalhes. Que uma coisa é o que está escrito no papel, né? O estente foi implantado com sucesso, tá? Mas quando você vai conversar com o cara, rapaz, esse estente foi complicado, não expandiu direito, e o fluxo time, na verdade, não eram 3, era 1,5, 1,8. Então já muda, entendeu? Então isso é importante, né? Quanto mais informações você tiver, melhor. Porque, novamente, nesse doente, alto risco de sangramento, né? Aí eu vou para o risco de trombose de estente. Não, cara, é uma DA proximal, o estente ficou bom, era uma DA grande, mas o estente é um pouco longo, o risco aí é alto. Aí você iniciaria, no caso, ou AS ou clopidogrel, né? Aí, assim, o clopidogrel parece ser a melhor opção, né? Os dois vão inibir as plaquetas indefinidamente, né? Então, o ticagrelor e o prasugrel nem pensar, né? Porque o risco de sangramento é maior com os dois, né? E aí ficaria entre o AS e o clopidogrel. Se não faz o duplo, né? Faz um, e dos dois, eu talvez faria o clopidogrel, que tem uma antiagregação melhor que o AS, e o risco de sangramento, no final das contas, vai ser igual. Não ser igual, do clopidogrel um pouco maior, mas como a eficácia do clopidogrel é maior, então talvez faria o clopidogrel depois de pelo menos 24 horas, né? Se puder esperar um pouco mais, 48 horas, iniciaria, né? 24, 48 horas. Muito bem. Você falou um negócio importante, que é o típico cenário que você tem que discutir com mais gente, né, Ricardo? E aqui talvez a gente carece muito disso, né? Dessa cultura de discutir mesmo o cenário. Mas antes de passar para o próximo caso, se o estente é farmacológico ou não, faz diferença na tua decisão? Faz. A gente sabe que o estente farmacológico, ele tem um risco de trombose aumentado inicialmente, né? A longo termo ele acaba sendo melhor, né? Mas inicialmente ele tem um risco aumentado. Então, se for um estente sem ser farmacológico normal, que a gente vê raro nos dias de hoje, mas às vezes a gente faz,
principalmente se é um paciente que tem uma possibilidade de fazer uma cirurgia, Sim. né? Nesse caso, você, talvez, se o ressangramento for muito alto, você poderia até esperar um pouco mais, né? Mas, novamente, isso aí tem que ser uma decisão que deve ser tomada com o hemodinamicista também, né? Discutir com todo mundo, discutir com o paciente, discutir com a família, né? São coisas que eu aprendi fora, nessa divisão maior. Porque aqui, assim, a gente meio que é a linha final, né? A gente tem que resolver e acabou-se. A gente acabou-se, não tem mais ninguém. Mas quando você sai, você vê, não, que como a estrutura é maior, então você vê que, e você tem aquela possibilidade, então para o paciente é muito mais benéfico você expandir essa discussão, né? E fazer essa discussão um pouco mais profunda com outros colegas. Né? Massa. Tudo bem. Aí esse paciente foi tomada essa decisão de suspender com 48 horas que ele estava sem dupla antiagregação. Ele fez um episódio de dor torácica intensa, em queimação, com sudorese fria, certo? E aí rodaram um eletro e esse era o ECG. Está aí na tela o eletro do nosso paciente. Aí, minha filha, O Vitor vai botar aí, nossa equipe botar na tela da transmissão, aparecer. E o Ricardinho tá vendo aqui na nossa TV. E aí, Ricardinho? Aí é o famoso lascou. Se correr o bicho pega, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Aí, mima, é complexo, né? Porque o que a gente está vendo é um eletro com isquemia aguda, né? Com super-GC difuso, super-GC anterior extenso, né? CVD1, AVL, V1, AV6, né? Então, realmente, provavelmente é uma DA proximal aí, né? Exatamente onde está o stent, né? E aí, nesse caso, com dor e com esse eletro, próximo passo, vão te matar, mas liga para hemodinâmica, trombose aguda de stent, subaguda no caso, né? Tem que ir para hemodinâmica. Aí a pergunta é, faz ataque de novo de AS clopidogrel? Ei, Cadinho! Não, nesse caso, assim, novamente, complexo. Quando ele vai para a hemodinâmica, tem que fazer heparina, né? Você vai colocar os fios e tudo, e provavelmente o colega na hemodinâmica ele vai balonar esse stent, ele não vai colocar outro stent em cima, né? Ele vai tentar balonar e abrir e sair rápido, o mais rápido possível, né? Daí, o ataque, assim, controverso, né? Eu acho que não faria o ataque, faria, assim, a gente teve alguns casos parecidos com esse, né? Você faz para hemodinâmica, começa, no caso, uma droga, no caso, o clopidogrel mesmo que a gente conversou, e chama a endoscopia de novo, né, para reavaliar, fica monitorando os sinais de sangramento, porque nesse caso, assim, na verdade, a gente pulou de um extremo para o outro, né? Ele chegou com sangramento sem isquemia. E agora a gente está no contrário, a gente está com isquemia sem sangramento, tá certo? Então aí a gente vai ter que não desfazer o que fez, mas o sangramento está controlado? Tá. O gasto fez, já estava 48 horas, não sangrou mais, ele estava estável, ele está descompensando agora pela parte cardíaca. Aí a cardiologia tem que assumir aí a hemodinâmica, né, abrir o que tiver de abrir e começar de novo, pelo menos o clopidogrel, né? E deixar esse cara com o clopidogrel. Fora a gente tinha um cangrelol, que é venoso, né, intravenoso, você faz de ação rápida. É uma opção que você pode fazer, né? Outra coisa que você pode fazer, se você tem os 2B3A também, né, que você pode fazer, que você liga, desliga também, a ação acaba, né? Mas o ataque, acho que não, né? Porque o clopidogrel mesmo, né? E aí, clopidogrel mesmo, né? Ticagrelol e plasgrel não, porque esse cara tá ele continua com risco alto de sangramento, né? Ele continua com risco alto de sangramento. Esse você fica meio que numa situação complicada, né? Mas eu tenho mais duas perguntas importantes. Já tô suando. Ricardo, e anticoagulante? Anticoagulante ele já vai ter que fazer na hemodinâmica, mas uma dose de ataque por conta dos fios que são feitos, né? De heparina não fracionada. Isso. Caso para ter trombose de catéter. Mas e aí? Você altera a mortalidade na coronária aguda, mas tá sangrando? Assim,
a tendência hoje, né, os estudos estão saindo, é diminuir mais e mais o tempo de antiagregação, né? Plaquetária. Nesse caso, a gente está falando de anticoagulação, né? Porque quando o pessoal, alta qualidade aí dos ouvintes, mas você tem anticoagulação, né, e os antiplaquetários, né? São coisas diferentes, você tem que atuar nos dois. A princípio, quando você coloca o stent, né, a sua preocupação é a antiagregação plaquetária, não é tanto a anticoagulação, entendeu? A preocupação maior e a utilidade maior da heparina, da não fracionada, é quando você tem uma isquemia aguda, mas tipo, sem stent, você não resolveu. Aí vai aqueles 7 dias, né? 48 horas no caso da heparina e 7 dias no caso ou ter que durar a internação da enoxaparina. Mas isso é isquemia que não tem stent. Quando você colocou o stent, meio que o uso de heparina você não tem tanta necessidade, né? A não ser que o hemodinamicista faça o caso e ele tem muito trombo, né? Carga trombótica alta. Mas nesse caso, eles fazem a piximab, né? O tirofiban, outras medicações junto com os antiagregantes plaquetários que a gente tem, né? Eventualmente é heparina, mas nesse caso desse doente, né, se ele conseguiu ballonar fluxo legal, só antiagregante plaquetário mesmo. A última pergunta para encerrar o caso. Se tu tá na unidade sem hemodinâmica. Meu amigo, sabe Tromboliza ou não tromboliza? Eu vou falar de uma história que me disseram, que aconteceu lá no JF, né? Chegou um rapaz baleado, né? Começou a cirurgia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 7 horas, e o cirurgião, toda vez que ele costurava um buraco, apareceu outro, costurava um buraco, e aí, rapaz, quando deu 8 horas de cirurgia, ele olhou assim, rapaz, dou como feito, saiu. E aí o residente ficou, mas doutor, está aberto. Não tem mais jeito não, meu amigo. Não, mas sem brincadeira, é complicado, né? Porque nesse caso é contraindicação absoluta a qualquer tipo de fibrinolítico, né? Aí amarra as almas e reza. Aí a gente vai tratar o infarto como se tratava na década de 60, né? Repouso, tratar a hemodinâmica, né? Tratar a insuficiência cardíaca, dar repouso, esperar a isquemia passar e depois lidar com a insuficiência cardíaca. Eu lhe dizer, cara, tem muito lugar do Brasil que trata assim, sabe? Infelizmente. A gente tá participando de treinamentos da Bering aí, no Speak aí, tem muita gente que, por exemplo, São Luís do Maranhão, se tiver alguém de São Luís aí, minha cidade, um beijo pro pessoal de São Luís do Maranhão. A primeira trombólise no infarto com supra de ST da história na capital foi feita dia 5 de abril desse ano. Veio, né, é como tratar na década de 60, 70, né? Tempo que tu era novo. Então vamos lá. Ricardinho. Só um comentário aqui, doutor Kelvin Silva fez uma pergunta, né? Se não poderia deixar a agregação simples só com clopidogrel, né? Você falou que seria. E assim, esse caso foi um caso real que a gente atendeu, inclusive o Kelvin participou do atendimento, eu também participei do atendimento, então assim. Realmente acontece. A gente não está aqui colocando uma situação que não vai chegar. A gente passou por isso e aí era mandando mensagem pro povo de Messejana quando estava no HGF, e aí foi para o HGF, depois precisou voltar. Enfim, então, perrengues da vida real, realmente aí, né? Então, vamos para o nosso segundo caso. Quer tomar água para o segundo caso? Não, respirado, tá tranquilo? Vamos lá, vamos puxar o segundo caso aí. Então, vamos lá. Você está na emergência e dessa vez chega um paciente também masculino de 75 anos, certo? Que veio, ele já é um portador de CDI, tem uma história de um infarto já há vários meses e precisou colocar o CDI no contexto dessa cardiopatia isquêmica, certo? Ele veio hoje na emergência porque ele procurou, ele está sentindo já vários choques, está disparando o CDI, ele disse que de ontem para hoje contou pelo menos 10 choques do CDI, e aí veio para ver o que era que estava acontecendo, né? Por onde é que a gente começa a atender aí esse paciente? Tá, aí, como eu falei, o primeiro caso, básico, história, né? Começa com o queixo principal dele, sentiu um choque, né, pelo que falou, né? E aí, história, quando foi esse choque, foi a primeira vez, já tinha sentido antes,
Ele não tinha tido choques antes, desde que tinha colocado o CDI. Quando foi que né? ele colocou o CDI? Colocou, tá com acho que uns 6 meses, mais ou menos, que foi pouco depois que ele teve o infarto. Por conta do Diz que infarto. tinha tido algumas alterações, ele não sabe dizer direito, o cardiologista disse que precisava colocar, mas desde que tinha colocado não tinha sentido, assim, nenhum disparo dessa maneira. É a primeira vez que choque e ficou chocando direto, né? Não tinha dor no peito antes, né? Sentiu um certo desconforto na hora que ele começou a sentir uma palpitação e depois os choques, sentiu um certo desconforto, mas assim, não tinha falta de ar, não tinha dor no peito mantida, não tinha outras queixas que chamassem mais a atenção. Assim. Ok, o que é que ele tomava de remédio? Remédio, estava tomando ainda AS, clopidogrel, né? 6 meses de infarto. Estava fazendo uso de beta-bloqueador também, estatina. Né? E um IECAzinho também. Ok. Então a gente tem um paciente, nesse caso, 75 anos, que vem com queixa de levou um choque e tem um CDI. Né? Então, aí, mesma coisa que a gente falou, né? Já fez a anamnese, com esses dados que a gente tem aqui, já tem como ter uma ideia do que é que está acontecendo, né? E aí a gente vai para o exame físico, a mesma coisa, né? Exame físico digital, vou olhar a pressão do cara, vou olhar a frequência cardíaca e tudo. E a gente já tem algumas coisas aí. Aí, rapaz, tá acelerado. Olha, nossa senhora. Você vê que a saturação dele tá boa, né? Se ele tá conversando com você, a perfusão cerebral dele tá boa também. Apesar da pressão tá limítrofe, né? Ali 9/6. E a frequência cardíaca tá muito alta, né? 180. Então, isso aí é preocupante, né? Então, conversando com ele, olhando o monitor, já pedindo um eletro para ver o que é isso aí. Né? Eletro dele. Tem aí, aí, antes de vir um eletro, antes de vir um elétrico, assim, só algumas coisas sobre esse paciente, né? Quando chega um paciente na emergência com um CDI, né, e dizendo para você que levou um choque, a primeira conduta que você tem que tomar é verificar se aquilo ali foi um choque mesmo ou não, certo? E aí você vai precisar da ajuda dos colegas eletrofisiologistas, certo? A gente na cardio lá, a gente fazia essa avaliação, né? Tinha os apostos científicos, tinha os interrogadores de marca-passo, a gente ia, levava na emergência e a gente tinha como avaliar. Não é uma coisa difícil de fazer. Você coloca um ímã, né, e ele vai te dar os dados daquele CDI, e aí você sabe, primeiro, se realmente foi um choque, e não, realmente o cara levou um choque, e segundo, se o choque foi apropriado ou não. Certo? Isso é fundamental, porque às vezes o cara leva um choque porque ele está tendo episódio de fibrilação atrial. E aí, como ele veio com palpitação antes, né? Será que ele está tendo FA? Ou será que ele está tendo uma arritmia supraventricular e o CDI está interpretando como sendo uma arritmia ventricular? Que o CDI, o mecanismo de choque dele, se dá basicamente por 2 mecanismos, né? A avaliação do QRS, né? A largura do QRS e frequência cardíaca, que você colocar as zonas que você quer chocar, né? A maioria dos devices ele tem o que a gente chama de ATP, né? Que você anti-taquicardia pace, né, que você acelera o coração numa frequência um pouco maior para ver se extingue a arritmia, e aí não deu certo, ele dá o choque, tá certo? Então, primeira coisa, saber se o choque foi apropriado ou não, e segundo, saber se qual é a arritmia que desencadeou, que fez com que aquele CDI desse o choque, tá certo? Mas a gente tem um eletro, né? Aí vai ser Tem genial. sim. Vou olhar pra cá, achei meio confuso esse negócio desse célula dele aí, cadinho. Bom, aí quando a gente olha esse eletro, certo? Inicialmente a gente está vendo que coisa que eu gosto sempre de enfatizar no eletro, principalmente que assim, a gente dá plantão em vários hospitais, né? Às vezes o pessoal não tem muita prática no eletro, e mesmo no MCG não acontece, é verificar se os padrões estão adequados, que é o quê? Velocidade, que normal é 25, às vezes está em 50, às vezes está 12,5, então altera. Ver o tamanho do N, né, se o QRS está no tamanho normal, se não está 2N, né, ver a calibração do eletro. Então, isso aí é importante a gente ver antes de olhar o eletro em si, tá certo? Então, eu estou vendo que esse eletro está bem calibrado, a velocidade dele está ok, o tamanho dele também está ok, tá certo? E quando a gente olha para o eletro, o que chama a atenção de cara é a frequência cardíaca que está aumentada, né?
Nesse caso aí, tá em torno de 150. 150, perto de 150, é isso mesmo. Então, a frequência cardíaca em torno de 150, né? Primeira coisa que chama a atenção. A segunda coisa que é um ataque cardíaco QRS alargado, né? Então, nesse paciente aqui, sem se delongar, né, a gente está na emergência, o paciente que tem doença isquêmica, que tem um CDI, que chega a um ataque cardíaco, dizendo que levou um choque e tem um QRS alargado, isso é um ataque cardíaco ventricular, tá certo? Cara, isso pode ser um flutter 2:1, pode, né? Pode ser um ataque cardíaco atrial, 2:1, ataque cardíaco pode. Mas eu diria tem substrato para fazer. 95% dos casos aí vai ser taquicardia ventricular e a gente tem que tratar como tal. Tá certo? Então, o paciente está com taquicardia ventricular, né? Tá ainda pelo monitor e a gente vai ter que tratar. Aí a pergunta que a gente joga teremos que tratar essa taquicardia, a gente vai tentar, a princípio, cardioversão elétrica ou química? Considerando o que a gente já discutiu aí. A pressão dele vai ser aqui, né? Aqui, assim, ó, a arritmia é algo que assusta todo mundo, né? Menos o cardiologista, né? Mas todo canto você vai, terapia intensiva, emergência, arritmia, o pessoal, ai meu Deus, tá com a frequência de 180. Nesse doente, assim, tem duas vertentes, né? Primeiro, esse cara tem 75 anos, tá certo? Ele tá com a frequência de 180. Então, daqui a pouco ele vai descompensar, ele não vai segurar isso aí por muito tempo, tá certo? Então, tem gente que diz, mesmo com ventrículo bom, né, Ricardo? Mas... ele é coronariopata, né? Uhum. Ainda que tivesse um ventrículo bom, não aguentava, né? Porque tem gente que diz assim, tá, e vai tudo da sua avaliação, né? 9/6 já é considerado hipotenso, né? Então, a princípio, né, é uma taquicardia com instabilidade hemodinâmica, né? Então, isso aí não tem muito o que discutir, né? O próximo passo para esse doente é cardioversão, né? Lembrando que é um paciente que provavelmente vai recorrer, né? Porque ele já disse que teve 8 choques, né? Ele já disse que teve 8 choques e, teoricamente, ele saía porque ele se sentia melhor e voltava. Então, você vai chocar esse cara, mas você já tem que pensar no próximo passo, tá certo? Chocamos, e aí é exatamente isso que aconteceu. É aquele paciente que você choca, aí ele sai. Aparece 2 QRS estreitos, e volta. Aí um extrasístole e ele bate e volta de novo. E você já fez 3 choques, e esse é o padrão que se mantém. Aí começa o Valha-me Deus. Chama toque sob pressão por um motivo, né? Aí na hora que o cabo aqui conhece só a CLS, ele para e pensa assim, fala, meu Deus, o algoritmo termina aqui. Choca de novo, 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 choca de novo. Como eu falei, né? Eu, assim, o primeiro caso que eu vi de tempestade elétrica, né? Na verdade, foi um menino de 22 anos, 23 anos, acho que era Chagasio, chegou na sala de parada, palpitação. Ele chegou na sala de parada, aí ele, conversando com a gente, ele fez aquele de quem vai convulsionar, né? Uma postura de convulsão, e a gente olhou para o monitor, taquicardia ventricular instável, chocou o cara. Aí ele, o que foi? Voltou, passou mais 10 minutos, mesma coisa. E todas instáveis, né? Esse menino, assim, sem brincadeira, que eu me lembro, a gente chocou ele na noite, pelo menos assim, umas 80 vezes. Né? Assim, lá para 4 horas da manhã, a filha, doutor, de novo. Aí já lá, doutor, de novo, já sabia, né? Então, esse doente aí, pelo menos ele está estável, né? Então, por enquanto, né? Então, uma coisa é uma coisa boa, tá certo? Então, o que é que a gente faz, né? Nesse caso, deixa as pazinhas, né? Coloca um imãzinho no CDI só para desativar, né? Porque senão ele vai ficar levando choque do CDI, vai descarregar aquele CDI. Então, você poupa o CDI, já que ele está dentro do hospital, tá certo? Coloca a pazinha dele, né? Chocou a primeira vez, ele saiu e voltou. Então, se você ficar chocando, ele vai ficar saindo e voltando. Você tem que compensar em drogas, tá certo? E aí começa a brincadeira, né? Primeiro qual é o substrato dessa arritmia? Né? É um substrato isquêmico? Então, tem algum sinal de isquemia? Tem troponina, tem algum elétrico que ele fez em ritmo sinusal que mostra alguma alteração isquêmica? Ele não conseguiu chegar a dar tempo de fazer um elétrico em ritmo sinusal.
certo? Tem uma troponina que positivou, depois aí de uns 3, 4 choques, a troponina que positivou, e ele chegou relatando desconforto, sabe? Chegou relatando desconforto. Mas tá dor torácica. Ele não tinha, no momento, ele queixava muito da palpitação e do desconforto do choque, mas não, quando passava, ele não dizia, não queixava de dor torácica ativa. Então, isso é importante por quê? Porque como ele é isquêmico, né? Então tem coronariopatia, um dos substratos dessa arritmia pode ser isquemia aguda, né? E aí, se for isquemia aguda, chamar a hemodinâmica e fazer um cateterismo e ver como é que tá certo? Boa, gostei dessa colocação. Tem perguntas muito importantes aqui, tem umas perguntas muito boas aqui no chat. Kelvin, as perguntas do caso anterior, vamos responder no final, sumarizar. O Gilbert perguntou aqui, optei por cardioversão elétrica sincronizada, uma amiodarona, um pouquinho antes do choque, ali, você acha que vale a pena? Lembrando que saindo, não tem isso em algoritmo em canto nenhum, mas tipo assim, um combo, eu tô chegando junto aqui com cardioversão elétrica e química, o que é que tu acha? É como eu digo, né, vai depender muito do substrato da arritmia, né? Se eu penso que é uma arritmia isquêmica, né, tem alguns estudos mostrando que o beta-bloqueador é uma opção melhor. Então, o próprio propanolol você pode fazer, entendeu? Então, beta-bloqueador, você está com medo que o cara tem insuficiência cardíaca, você pode fazer esmolol EV, que é rápida ação, né? Mas beta-bloqueador tem que estar nas drogas para tratar isso aí, tá certo? Outras drogas aí, o céu é o limite, né? A amiodarona, assim, aquele meio que mistura de tudo, né? Então, todos os antiarrítmicos estão juntos na amiodarona, né? Não é uma droga, fácil de usar, né? A posologia e tudo, então as pessoas têm mais comodidade. A galera usa muito também por conta do AC também. Talvez eu pense assim, que a amiodarona é tão difundida. Assim, É uma droga mais fácil, né? Quando você vai para as outras drogas, né? Por exemplo, a Wolf, né? Filação trial-proca, ibutilida, flecainamida, essas outras drogas são drogas que às vezes você não tem disponibilidade, né? A dosagem também você não tem muito efeito colateral, é muito pró-arrítmica, então você às vezes começa uma droga e ela faz piorar a arritmia ou desencadeia outro tipo de arritmia. Então, nesse doente aí, né, eu acho que a amiodarona não seria uma escolha ruim, né? Você poderia fazer a amiodarona. E aí as outras drogas vai, né? Beta-bloqueador, aí você acha que é isquêmico, lidocaína pode fazer também, né? E esse doente lá de Mercedes que a gente falou, ele saiu, a gente começou com beta-bloqueador, depois fez a amiodarona, depois fez, acho que na época, não sei se foi flecainamida, a gente conseguiu alguma coisa, depois fez com lidocaína, fentanil, tudo que ele sabe, ele tinha assim 7 bombas, todos os antiarrítmicos que a gente mandou botar. Até que ele sabia. E é mais ou menos o que acontece, que provavelmente vai acontecer com esse rapaz aí, né? Agora, assim, para a nossa realidade, né? Sendo ele isquêmico, chega com essa arritmia, tá certo? Mesmo que ele não tenha sinais de isquemia aguda, eu mesmo assim não discutia com a hemodiálise. Pronto, aí eu queria chegar nesse ponto aí. Porque vamos para os Estados Unidos. Você tem que acionar uma galera que mora fora e passa, que você chegou lá, o emergencista me chamou lá. E chegou o doutor, o emergency physician me chamou lá, chegou o doutor Ricardo Less, doutor Less. Dr. Less. Não, Dr. De Castro. Dr. De Castro. Chegou lá, Dr. De Castro. Aí, macho, o que é que te faria, nesse caso, o que é que te faria acionar toda essa estrutura para botar esse paciente na hemodinâmica? Hemodinâmica, sinais clássicos de isquemia, né? Dor torácica, infra-GST ou supra-GST, né? Sinais clássicos de isquemia aguda. Sem eletro fora da arritmia. Sem eletro fora da arritmia, eu discutiria o caso, né? Eu ligaria para discutir o caso. Aí, Ou seja, é difícil mesmo. O que o hemodinamicista iria me dizer assim, você já falou com o eletrofisiologista? Entendi. Entendeu? Que é uma decisão em conjunto. Eu ia falar com o eletrofisiologista, o cara dizer, olha, eu acho que isso aqui... Porque assim, tem como... E aí os eletrofisiologistas sabem 1 milhão mais do que eu.
por isso que mesmo tem mais 2 anos extra de eletrofisiologia para isso, né? Mas pelo formato do QRE, até os arritmologistas clínicos, né? O doutor Tomás, a menina Thaís também, né? Podem falar mais do que eu, mas aí você olhando o eletro, você tem como dizer qual é a área da isquemia, de qual é a localização, é baseado na localização, ver se é realmente mais para isquemias, focal, alguma coisa desse tipo. Mas na nossa realidade aqui, né, chegou esse doente que chegou com choque, eu dei o primeiro choque, o cara voltou, eu comecei a amiodarona, comecei o beta-bloqueador, o cara fez de novo, choquei de novo, já estou no 3º, 4º choque, eu ligaria para o monitoramento de rapaz, ó, esse cara não tem sinal clínico, isquemia aguda, não está com dor, mas ele está com esse CDI, ele colocou um stent, eu fiz uma cirurgia, sei lá, tantos meses, 6 meses, eu queria que você desse uma olhada e ver o que é que você acha. Entendeu? Eu vou fazer uma pergunta mais básica ainda, voltando um pouquinho para o choque. Existe algum cuidado específico que eu preciso tomar na hora de cardioverter pelo fato de o paciente ter um CDI? Já? Tem, né? O cuidado básico é você evitar a pá no local do CDI ou que vá cruzar o CDI, né? Porque senão você vai fazer com que o choque passe o CDI, você pode danificar o aparelho. Né? Então, geralmente você faz antero-posterior, né? Então, você evita fazer, como a gente coloca, né, na base do coração aqui esquerdo, aliás, no ápex do coração e para as costas. Você faz mais antero-posterior mesmo, né? E com cardioversão, assim, não é um procedimento benigno, né? Tem que pensar nisso, que para cardioverter, você não vai chegar e cardioverter o doente, né? Aí eu vou só contar uma historinha rapidinho, né? Da doutora Lúcia, a saudosa doutora Lúcia. Um abraço. Onde ela estiver, com certeza está orando e olhando por nós. Mas chegou um doente lá com arritmia, acho que era um ataque supra. O senhorzinho, né? E ela foi explicar para o doente, olha, o senhor está com arritmia, que jeitão, o senhor está com arritmia, né? Mas não se preocupe que a gente vai fazer um remedinho para você dormir, não vai ser no cru, não. O doente, não! Ela, não é no cru, não, é no cru, a gente vai dar sedação. Então, a sedação... É mesmo que tá vendo ela, cara, falar isso aí. O povo do doido tava querendo sair embora. Não tô aí não, doutor, eu não quero não. Mas, enfim, a sedação, ela... você tem que pensar nisso também, que às vezes, tipo esse dente aqui, ó, 9/6, saturando bem 180, taquicardia instável, a pressão está 9/6, vamos chocar. Aí tu faz aqui um sedativozinho, ele, a pressão cai para 5, aí tu tem que entubar, o cara para. Segurar esse choque. Matou o doente, entendeu? Então, às vezes, tem que avaliar, às vezes começa uma drogazinha, então, acho que o Jobson falou, né? Começa a me dar umazinha antes, né? Segura um pouquinho, vê como é que ele tá. Agora, como eu digo, né? Assim, comentar depois do jogo é fácil. Às vezes, não, vamos começar, como ele tá estável, mas não tá tão estável, tá instável, mas não é tão estável. Vamos começar uma droga. Aí passa 10 minutos, aquele cara começa a estabilizar. Aí você olha para ter chocado antes, né? E o contrário também, você choca, o cara piora o cara da sedação. Então, é difícil, mas tem que ter esse detalhe. Às vezes o pessoal acha assim, não, vamos sedar e vamos chocar. Não, o choque, ele é bem, vamos dizer assim, invasivo, né? Bem invasivo. E essas decisões é justamente o que você vai ganhando com a experiência, né? Você vai acumulando, vários casos, nesse caso eu achei que ia chocar, ia ser de boa, e aí deu problema, às vezes eu vejo com mais frequência o oposto. Pessoal, às vezes o paciente tem critério de choque, o paciente está relativamente tranquilo, aí não, vamos fazer uma droga, aí faz a segunda droga, aí faz a terceira droga, o paciente já está às vezes há 3 horas numa arritmia mantida, fazendo taquicardiopatia já, e ninguém pensou no choque, né? Mas não vai ter uma resposta fechada, né, uma receitinha de bolo para todo mundo, realmente. E, cara, nesses casos de tempestade elétrica, né? Eletrólito, das que tu pegou, assim, né? Com larga experiência. O principal caso que a gente falou muito você focou muito na isquemia, né? Em causa isquêmica, a gente vê que realmente é um substrato importante para essas tempestades elétricas, principalmente arritmias ventriculares. E eletrólito, o que é que é mandatório o cabo investigar na parte metabólica? Não, bem lembrado, Calil, eu até esqueci de falar no começo, né? Faz parte
básica desse paciente chegar, né? Hemoglobina, hematócrito, né? E os eletrólitos básicos, principalmente cálcio, potássio e magnésio, né? Esses três são mandatórios a gente ver, que não é incomum esses doentes usarem diuréticos, usarem inibidor da EGA, que aldactona às vezes, então tudo isso pode causar insuficiência renal, pode dar hipercalemia, às vezes pode dar hipocalemia por conta de diurético, então isso aí é básico, né? Chegou, avaliar o CDI, ver se o choque foi apropriado ou não, ver os eletrólitos, ver a hemograma, né? Se não tem alguma anemia, mas eletrólise fundamental, né? Na nossa população, principalmente, às vezes não toma remédio direito, né, e tudo. Então, parte fundamental do tratamento, né? Eu tive uma colega, tem uma colega emergencista lá de Minas, a Sara, que ela compartilhou num grupo de amigos que a gente tem um caso muito legal, semelhante a esse de tempestade elétrica também, e ela usou um recurso que eu achei muito interessante, que assim, eu não pensaria em usar nesse caso. Era um paciente que ele, inclusive, parou, teve várias PCRs chocáveis, e aí voltava para um ritmo sinusal, uma frequência relativamente normal, e aí daqui a pouco ele entrava de novo na taquicardia, e o que ela fez foi passar um marca-passo transvenoso, e aí fez um overdrive, que a gente chama. Ela subiu a frequência, tirou ele da arritmia, depois voltou e deixou ele um pouquinho mais taquicárdico. Eu achei muito legal e conseguiu estabilizar o paciente, aí fazer os próximos passos no manejo dessa forma. Em que momento, né, em que situação você pensaria em usar? E é uma alternativa que a gente deve assim, manter lá no fim do algoritmo? Nesse paciente específico, ele tem o CDI, né? Então, como eu falei, o próprio CDI ele tem essa função do ATP, né? Que ele vai fazer isso, né? Então, algumas arritmias, tem algumas, por exemplo, eu tive um doente em Chicago que foi feito isso, que foi colocar, ele tinha um CDI, mas o CDI levou vários choques, então chegou já descarregado, e por conta das drogas antiarrítmicas, ele ficava muito bradicárdico. Então, quando ele bradicardizava muito, ele fazia extracístico, entrava em taquicardia ventricular e fibrilação ventricular. Então, uma das estratégias foi isso, colocar um marca-passo e deixar uma frequência um pouco maior. No caso, ele estava 80, era o ideal para ele, entendeu? Então, é mais assim, uma conduta mais assim, se você acha que é uma arritmia que está causada por conta de frequência menor, frequência baixa, é uma coisa que você pode usar, né? Mas de imediato não, né? De imediato esse doente começar as drogas, né? E aí choque, não resolveu sedar, né? Entubar, sedar esse doente, né? E não resolveu, enquanto você vai chamando o eletrofisiologista para tentar ablar, né? E é a única vez que o eletrofisiologista chamar de emergência, né? A ablação da taquicardia ventricular de um eletrostorm igual essa aí, né? A gente teve lá, né? E outra coisa que também eu vi, que foi estudante que viu, os VED, né? Que o cara colocou um Left Ventricular Oxygen Device, colocou um ECMO e ficou lá, o coração em fibrilação ventricular e o cara todo assistido por ventrículo esquerdo, ventrículo direito, com ECMO, e continua em fibrilação em taquicardia ventricular, né? Até o coração se recuperar e eventualmente esse cara se recuperou, né? Mas aí você vai, como eu digo, aqui assim a gente limita, né? Mas lá isso é o limite, né? Às vezes coloca no ECMO, mas já liga para o transplante, faz transplante de emergência, entendeu? Então, são as coisas que você vai fazendo mais para frente, né? É o paciente que se tu tá no plantão noturno, tira o plantão tudinho com ele, né, cara? Esse doente, assim, é um doente que, até, assim, para cardiologista clínico, né, não é um doente que você maneja só. Esse doente aqui, por exemplo, começou a fazer isso aí, eu comecei droga, 1, 2 drogas, choquei, não melhorei, eu pego o telefonezinho, cara, nossa, a gente tá assim, quer que eu faça mais, né? Não vai, o cara pode ir à noite fazer, mas eu acho difícil, mas vem de manhãzinha cedo, o que é que você pode fazer? Não é um doente que dá para a gente assim tomar conta só não, entendeu? Tem que dividir a responsabilidade. A senhora não pode ter ego, né? Que é uma das coisas que atrapalha muito em emergência, é a história do ego, né? Não, mas eu vou resolver e eu tenho que resolver nessas horas chamar quem você puder o mais cedo possível para juntar. Acho que assim, uma das coisas quando uma das coisas de ficar velho é isso, né? Que você
quando você é mais jovem, né, você tem aquele, não, se eu não resolver, o cara vai achar que eu não sou bom e tal. Mas vai ficando mais velho, você sabe o que você sabe, né? Você sabe da sua potencialidade, do que você fez, do que você estudou. E o objetivo final é o doente, né? Então, seu ego. Vou chamar uma menina, sei lá, 10 anos mais nova. Pô, a menina fez eletrofisiologia, trata disso aí. Poxa, logo, cara, eu tô aqui com esse estudante aqui, me ajuda, né? E o mais importante é o paciente, realmente, né? Massa. Show de bola. Massa. Ricardo, cara, tem uma pergunta aqui do Kelvin, que acho que é relevante mesmo. Ele pergunta ainda sobre os casos de coronariana aguda, né? A gente sabe, aqui a gente tem muito paciente doente mesmo, né? Multiarterial, tudo. Aí você pega aquele eletro lá, que parece ser uma DA proximal, quando você pega no eletro. Lá nos Estados Unidos, é uma pergunta dele, vocês tinham um hábito, nesses casos, às vezes o paciente tem 50 anos, diabético, tem uma suspeita de uma DA proximal, de deixar fazer o ataque do segundo antiagregante, talvez o prazo grande, fazer no laboratório de hemodinâmica. Lá todo era na sala hemodinâmica. No hospital que eu trabalhava era na hemodinâmica. Entendi. Não fazia na emergência. Entendi. Então 100% dos casos. Chegou a AS, fazia S na emergência, a única droga que a gente fazia na emergência era S. E tivesse dor, fazia o curvador, né? Mas supra, né? Fazia o AS, ia para a hemodinâmica lá, eles decidiam qual era o antiagregante, mas fazia na mesa. A gente não fazia na emergência. Entendi. Apesar de que, assim, né? Alguns estudos mostram que isso não é a conduta mais adequada, né? Sim. Não é mais adequadamente. Na hora que você vê a isquemia, você começa porque tem a ação das medicações e a sobrevida melhora. Mas tem sempre o medo, né? De ser cirúrgico, se é o caso que não dê para colocar o stent na hora, vai para cirurgia e tal. A mesma coisa que tinha aqui, as discussões, é a mesma coisa lá, entendeu? Então, acho que esse demorazinho, esse delayzinho, né, de alguns minutos, né, não faria diferença. E realmente, assim, se for uma coisa curta, né, não faz tanta diferença, né? Ricardo, muito bom, cara. Mais de hora aqui que ele tá falando, velho. Sou. Cara, eu queria dizer assim, muito bom voltar a falar de medicina contigo. Acho que tem 7, 8 anos que a gente bate papo sobre medicina, né, cara? Lá nos plantões só fala agora de futebol e do Flamengo. Que tem sido uma coisa, menos nos últimos tempos, mas ontem uma alegriazinha tirando o Fluminense também. Eu queria, por falar em futebol, aqui, ó. Ricardo Lessa, um dos fundadores do BC. Tá nervoso. O BC Futebol Clube, esse último troféu do campeonato. Ixi, o troféu do Vasco, a vice-campeão. Mas aí, em nome do BC Futebol Clube, eu queria dar de presente para você, que você leva para sua casa. Obrigado, cara. Muito obrigado. Aqui o Emergency Talks patrocinou aí o BC Futebol Clube e aqui tem um presentinho do Emergency Talks. Rapaz, o negócio tá ficando melhor. Eu acho que aí o negócio vai Pode abrir? Pode abrir? Claro, pô. É só uma camiseta aí. Rapaz. Isso aí usar aí quando for no racha, não estiver em casa, não sei o que usar. Vamos usar agora, entrei pro time aqui, ó. Ele, quando voltou dos Estados Unidos, eu mandei uma mensagem pra ele, eu acho, tá de volta mesmo. Ele tá, macho, eu vou entrar pro time Calil agora. Isso deu certinho, viu? Assim, cara, eu acho que hoje foi muito, muito proveitoso mesmo. E assim, essas decisões, cara, a gente tem no dia a dia. Como tu falou, são as coisas que saem do livro. Não tem no guideline, essa população não é estudada via de regra, não entra nos trials. Então, é assim, a gente falou, Nicole falou muito bem, você falou muito bem, que, cara, principalmente frente ao paciente grave, dificilmente você vai fazer alguma coisa sozinho. Dificilmente. E eu acho que a gente conseguiu abrir com chave de ouro, né, Nicole? Essa série. Muito, muito Assim, feliz. para isso, né? Inclusive, mês que vem tem uma live sobre emergências pediátricas, né? Aqui a Paty vai estar conduzindo junto com a Nicole aí, ou comigo, vamos ver. Mas a ideia mesmo é que tem algumas situações que a gente, enquanto especialista em medicina de emergência, a gente vê que, de fato, nosso treinamento é limitado para algumas decisões. A gente precisa, de fato, compartilhar e dividir e tomar a decisão em prol do paciente. Eu queria te agradecer demais por ter vindo aqui hoje comigo. Hoje estou realizando um sonho por compartilhar desses ensinamentos que eu tive, que o Poli teve, que muita gente teve, com gente de todo o país que está assistindo. A gente, graças a Deus, vai deixar esse negócio salvo. E eu acho que a gente vai conseguir passar essa mensagem para mais pessoas possível, né, Nicole? Sim.
Muito feliz, muito obrigada mesmo, né? A gente ter essa oportunidade de conseguir trazer um pouquinho daquelas discussões que a gente tem em Messejana. A gente tem uma quantidade tão grande de pacientes e às vezes decisões que a gente acaba precisando tomar por escassez de recurso, por superlotação e tudo mais, e trazer essa expertise, né, essa visão de, se tivesse nos Estados Unidos, daria para a gente fazer isso, aqui a gente pode adaptar dessa forma, né? Acho extremamente valioso, estou muito feliz, muito obrigada, né? E espero que a gente possa aí trocar mais, né? Conversar mais, agora que você está de volta. Muito bom. Né? Estamos felizes com o seu retorno, né? Obrigado. O pessoal lá do grupo do Paradeiro sempre fala bastante, todo mundo tem sempre muita história para contar, é muito bom você estar aqui de novo com a gente. Não, agradeço demais. Como eu falei, é um prazer estar aqui, né? Com vocês, né? Como eu falei, a residência de emergência a gente viu nascer lá no Messejana, né? E viu toda a evolução que tem. E assim, os anos na parada foram bons, né? Eu acho que assim, a gente tem, quando a gente passa alguma informação, né? Quando passa algum ensinamento, na verdade você está ajudando várias pessoas, que aquele ensinamento, a pessoa vai eventualmente usar e vai salvar uma vida, né? Por isso que o trabalho de vocês é tão importante, né? Tão feito de uma maneira tão séria, né? E dedicada, né? Falando com o Calil que eu quero ser o funcionário dele. Mas realmente, assim, vocês, né? Na verdade, estão de parabéns mesmo, né? Divulgando ciência, né? Que é importante, né? Divulgando ciência de maneira adequada, né, baseada realmente em coisas sérias, né, que a gente, nos dias de hoje, vê muita picaretagem, vê muita Instagram, YouTube usado de maneira errônea, né, às vezes muitos colegas usando isso e vocês não, vocês estão usando para coisas que realmente vai fazer a diferença, né, e uma vez que você ensina, na verdade, você está indiretamente salvando um doente também, né? Aquele cara vai aprender contigo e vai reproduzir o que você está falando, né? Então, agradecer demais a vocês. Muito feliz aqui de estar aqui com vocês. Tem uma galera lembrando aqui no chat, né? Daniel, eterno chefe de equipe Messejana. Abraço, Daniel. Mário Guerra está aqui comentando. Mário Guerra dizendo, a aula top demais, tá se garantindo muito. Ensinou dezenas e dezenas de residentes pilotando a saída do Pará do Gabinete. Grande abraço e 1 quilo de samantina. Rapaz, samantina. Não vou falar o nome da padaria, porque normalmente, se mais quiser patrocinar a gente tá aberto aí, qualquer coisa, né? Você lembra da samantina, Ricardo? Rapaz, a samantina era bom demais, né? Porque o problema é que o Dr. Mário ficou pão duro, rapaz. Para Dr. Mário Alves, todo era sagrado lá. Samantina, pãozinho, né? Sanduíche, com ovo e queijo. Ovo e queijo, exatamente. Exatamente, o pão desse tamanho, né? E eu quero levar, como é que usa? Coca-Cola de 2 litros. Coca-Cola de 2 litros. O doutor Mário parou de patrocinar. O Mário fogo, cara. Comprou a casa, financiou pela Caixa, se aperreou para quitar logo. Cara, muito tempo bom. Ricardinho, cara, eu queria que tu deixasse uma mensagem final para o médico mais jovem. Né? Se tu pudesse deixar assim, eu quero deixar uma mensagem final para o médico que está mais jovem, que está aí que está lidando com emergência, que está na linha de frente aí, se tu puder deixar uma frase para esse cara, uma mensagem, o que é que tu deixaria? Assim, até o meu sobrinho, mandar um abraço para ele, mandar um beijo pro meu pai, para minha mãe. Pode, macho. Dá um abraço para minha mãe, para minhas irmãs, minha esposa. Se não estiver vendo, vou cobrar aí, né? Para estar vendo. Comentou aqui já, tá vendo? Meu sobrinho, que está fazendo medicina, está em São Paulo também. Massa. Né? O Cauã, meu filho, um abraço, né? E ele é novo também. Então, o que eu digo assim, um médico, assim, acho que a principal qualidade do médico é você ter interesse pelo doente, entendeu? Se você tem interesse pelo doente, aí você vai estudar, porque você quer saber o que aquele doente tem, você vai tratar aquele doente bem, o que você se interessa por ele, né? E o que eu digo, assim, é que o melhor investimento que você pode fazer na vida é um investimento em você, um investimento pessoal, tá certo? E no nosso caso, medicina, né? É estudo, curso, residência, né? Então, não parem, né? Porque a gente, às vezes,
eu passei por isso também, né? Você terminou a faculdade, aí já tem um plantãozinho que você já pode dar, aí você começa dando um plantão, dá outro, e entra na vida do dinheiro e vai embora e fica, né? Então, investe em você, entendeu? Continue, faça uma residência, faça a segunda residência, faça uma especialização, faça o MBA, o que tiver de ensinamento, de curso, faça os cursos da Emergency Talks aqui, Point of Care Ultrasound, né, que é uma coisa assim que é espetacular, né? Eu tive, assim, quando eu fui de novo, lá nos Estados Unidos você tem que repetir tudo de novo, né? Mas aí eu tive a oportunidade na clínica de fazer Point of Care Ultrasound, né? Então você sabe, o ensinamento é um negócio fantástico, né, que você aprende, entendeu? Então, não parem, né? Sempre estudem, né? Continuem estudando, não só em casa, mas busquem especializações, né? Se o caso você quer um cara mais acadêmico, mestrado, doutorado, se você é um cara mais de hospital, MBA em gestão, esse tipo de coisa, né? Se junte ao Emergency Talks aí, aulas espetaculares. Não foi combinado não, isso aí, mas aqui levantou a bola. Mas é isso, né? Se interessa pelo doente, né? E outra coisa importante é o que eu digo, né? A gente como médico, a gente tem um privilégio, né? Porque todo mundo tem que trabalhar para ganhar dinheiro, né? Então a gente trabalha, né? A gente ganha dinheiro ajudando diretamente as pessoas. Você imagina você ir para casa, você ir para um hospital, você salvar uma vida e você está ganhando dinheiro por aquilo ali, entendeu? Então, e assim, a oportunidade que nos é dada todo dia de ir para um hospital e fazer a diferença, porque assim, todo profissional, ele pode influenciar na vida de uma pessoa, né? O pessoal que dá informática, né? Ele Sim, eu falo para a galera modifica direto, a vida das pessoas, né? O cara, um motorista de ônibus, um advogado, todo mundo pode modificar e pode influenciar a vida de uma pessoa. Mas a gente, como médico, faz todo dia, todo momento, entendeu? É um olhar que se dá diferente, é um bom dia, é segurar na mão do doente, entendeu? É botar a mão no ombro do doente. Não, rapaz, se preocupe, não vai dar certo, vai ficar bom. Né? Então, assim, às vezes, uma palavra é que o doente está esperando para poder ter uma virada, né? Modificar a vida dele. Às vezes o cara está numa situação ruim, você bota ali a mão no ombro dele, meu amigo, olha, você vai ficar bom, não se preocupe, não, você vai ficar bom. E ali, quando o doente chegar para mim, doutor, o senhor me atendeu, rapaz, lá em Messejana, faz 10 anos, o senhor disse para mim que eu ia ficar bom, fiquei bom mesmo, muito obrigado. Eu não sei nem quem é, né? Nem me toquei. Então, para os jovens é isso, né? Não percam esse sentimento, né? Que a medicina realmente é isso. Apesar de, nos dias de hoje, ter toda essa mercantilização, né, do Instagram, do YouTube, que pode ser usado de maneira boa, e aqui a gente está vendo um exemplo, né? Mas que deixou as coisas meio que a medicina muito vitrine, né? E tudo. Então, não estou dizendo que é errado, né? Inclusive, acho que agora faz parte também, né? Você, como médico, você tem que, de alguma maneira, mostrar, né, para as pessoas, e a maneira que você pode mostrar que você é um bom profissional também é usando as redes sociais, né? Mas não esqueçam da vocação da gente, né? De realmente ajudar e transformar a vida das pessoas, né? Costumo dizer para os médicos mais jovens, alunos aí, que nossa essência, a essência da nossa profissão é ouvir, é tocar, é ver. A gente não pode perder a essência da profissão. Como eu costumo dizer, todo curso que a gente faz, palestra hoje aqui, eu costumo dizer, pelo simples fato da gente estar reunido aqui hoje, eu, você, Nicole, Javan, Vitor, todo nessa aqui, pelo simples fato de a gente estar reunido aqui hoje, certamente alguma família, algum dia, em algum momento vai sorrir ao invés de chorar. Eu acho que é isso que move a gente aqui do Emergency Talks. É o lema que a gente sempre persegue. E eu estou muito feliz hoje, muito feliz mesmo. Levantando a bola do Ricardo, né? Tem que aproveitar o momento do merchandising, né, Javan? Tem que ir, né? Javan me obriga ali, tem que ir, tem que fazer. Emergency Talks Plus, você que é assinante do nosso portal de assinaturas, está lá disponível também, né? Vai estar daqui a pouquinho, né, Vitor? Um pouquinho para você que é assinante. Vai ficar também no nosso YouTube, no canal do Emergency Talks. A gente vai fazer alguns cortes para lançar no Instagram também. Você que está aí no Instagram, eu acho que vai render muita coisa essa conversa aqui, esse bate-papo. Com certeza vai render muita coisa. E falando do POX, lembra, o Ricardo não falou, mas quando ele foi para os Estados Unidos, quando ele dava plantão junto eu no POX, lá o Ricardo falou, macho, é isso aí, macho. O Valério não quer falar. Isso aí, não é besteira, mas isso aí.
Aí quando ele chegou nos Estados Unidos, ele mandou uma mensagem para mim, mandou um WhatsApp para mim. Calil, macho, aqui todo só passou com Pox, mano. Eu devia ter aprendido mais antes de vir para cá. Né? Não, isso aí, assim, a gente tem um curso, né, inicialmente na clínica, né, e um desses cursos era de acesso, né. Aí, com ultrassom, aí o pessoal sabia que era do Brasil, sabia que eu tinha feito residência lá, né. Aí um dos instrutores, né, chegou e disse assim, você fez muito acesso no Brasil? Eu disse, não, eu fiz, mas eu não faço com ultrassom, né, a gente faz subclave e jugular, mas não uso ultrassom. Aí ele, não, rapaz, eu também aqui, na época da minha residência, eu fazia, assim que eu terminei minha residência, eu fiquei um tempo fazendo sem ultrassom também. Acho que na década de 80, assim. Um senhorzinho com a cabeça branca, 60 anos. Ele disse, rapaz, o último acesso que eu fiz foi no hospital menor, rapaz, que ele não tinha ultrassom, aí eu fiz uma jugular sem ultrassom. Acho que deve ter uns 30 anos, mais ou menos. Eu disse, oh meu Deus do céu, que vergonha, onde é que eu me escondo aqui? Vai lá da nossa agenda do Povos, tá? A gente tá tendo curso todo mês aqui em Fortaleza, então tem vaga ainda para a turma de 15 de julho, né? Acho que está metade preenchida. Tem vaga ainda para Manaus, 24 de junho agora em Manaus, tem poucas vagas lá. O que mais? Campinas, 5 de agosto, ainda tem vaga, mas tem bem pouquinho em Campinas também, né? Mais da metade da turma preenchida. E Teresina, no Piauí, dia 19 de agosto. E muito provavelmente teremos Fortaleza agosto também. Setembro a gente viaja, porque tem congresso em Porto Alegre. Então, provavelmente setembro vai ter poucos. Recado final, Nick, pra galera aí, os teus fãs. A Nick é cheia de fã no Brasil. Confesso. Espero que tenha sido tão legal para vocês como foi pra gente, assim. E que a gente persiga tudo isso que a gente falou aqui. No fim das contas, o objetivo é sempre dar o melhor cuidado possível, né, para os pacientes, que a gente esteja o mais preparado possível para o que quer que entre pela porta, né? A gente, na emergência, é uma das coisas mais legais, na minha opinião, você não prevê o que vem, o que vai entrar. E, portanto, a gente precisa estar bem preparado para o que quer que seja. Então, muitíssimo obrigada mais uma vez. Muito bom. Valeu, galera. Então já fica a chamada aqui para a próxima live. Djavan me lembrou aqui, boa Djavan. Vocês vão conhecer o Djavan. Quem fizer o Pox vai conhecer o Djavan, porque o Djavan é manequim oficial do Pox já, aqui em Fortaleza. Dia 7 de julho, o tema vai ser emergências pediátricas, o próximo toque sobre pressão. Valeu, galera. Boa noite. Porra, foi muito bom, Ricardinho. Caramba.